Bom dia, irmãos, um feliz sábado. Que a presença do Espírito Santo de Deus seja constante em cada coração. Eu louvo a Deus, agradeço a Ele por este momento tão especial, o qual nós estamos aqui para ouvirmos a palavra do Senhor. Quando estava pensando no tema dessa mensagem, eu fiquei muito preocupado com esse tema. Muito preocupado mesmo. Eu achei interessante que até perguntei para o Tonito, né? Falei, ô Tonito, vê aí o tema aí, Tonito, porque na língua portuguesa é um problema sério, né? Porque no Brasil a gente fala assim, tá falando sério? E aqui em Portugal fala assim, estás a falar a sério? Que negócio é esse, gente? É uma pergunta. É uma pergunta. Eu fiquei preocupado quando fazendo o ano bíblico e chego ali naquele percurso ali, naqueles versos que diz que houve um convite para uma festa e nesta festa chegou uma pessoa a qual não estava trajando com a roupa da festa. Eu me lembro uma vez que fui convidado a participar de um evento. E no evento, no convite, falava assim, traje a rigor. E eu fiquei preocupado, né? Falei assim, o que é esse traje a rigor aqui? Será que é só colocar um terno, uma gravata? Que rigor é esse, né? Que rigor é esse? E eu fiquei muito preocupado mesmo. Eu fiquei assim, comecei a olhar e falei, e agora? Que rigor é este? Irmãos, eu fico muito preocupado porque quando se pede algo da gente, a nossa tendência é querer fazer do nosso jeito. Não, mas por que está exigindo isto? Por que desse jeito? Por que está me pedindo dessa forma? Eu não quero assim. É verdade, muita gente pensa assim, puxa, aqui, por exemplo, está quente, né? E perante a congregação, perante os nossos irmãos que estão nos assistindo ali, né, sentados muitas vezes no sofá, né, na poltrona ali, com mais à vontade, né? Eles acham assim, nossa, o pastor Elvis está lá de terno, né? Gostoso, né? Que legal, está bonito lá de terno, né? Mas está quente aqui, não está gostoso não. Não está legal não, está quente, né? Se eu não passar bem, eu vou pedir para os irmãos licença para tirar o paletó. Mas vou falar uma coisa para vocês. Quando aquele homem foi surpreendido com a pergunta, o que fazes aqui sem a veste que era para você estar vestido? O que aconteceu com o homem? Ele olhou bem para a pessoa e falou assim, você está falando sério? Foi isto? Não. Ele ficou mudo. Ele ficou mudo, ele ficou horrorizado, ele ficou assim, olhando assim. Vocês sabem por que aquele homem ficou mudo? Eu pesquisei, eu fui ali olhar por que aquele homem ficou mudo. E a resposta é simples. A resposta é simples. Ele ficou mudo porque ele conhecia a regra. Ele conhecia o que deveria ter feito. Mas ele achou o quê? Ele achou assim, não, eu vou do meu jeito. Eu sinto bem assim. Eu estou confortavelmente bem assim. Então eu vou assim. Se me quiserem na festa, tudo bem. Vocês perceberam a gravidade do problema aqui? Se me quiserem na festa, estou lá. Só que tem um problema. Que festa ela quer, irmãos? O que estava comemorando ali? Irmãos, nós temos um problema sério. Nós temos um problema seríssimo. Nós recebemos convites e mais convites. Quem aqui nunca foi convidado? Nossos ouvintes que estão nos assistindo, quem nunca foi convidado aqui? Irmãos, sempre somos convidados. Por exemplo, recebemos um convite aqui, eu fiquei todo satisfeito com esse convite, né? Quem é que não gosta de receber um convite, irmãos? É verdade. Agora, quem é que não gosta de não receber convite?
Olha, todos foram convidados, eu não fui convidado. Nossa, é chato, né? Eu já fui desconvidado. Recebi um convite, depois a pessoa ligou para mim, não dá mais, está lotado e tal. Eu falei, mas eu fui convidado e eu queria ir. Aí a pessoa, pois é, já lotou. Eu falei, mas eu fui convidado. Gente, é sério, que coisa chata. Eu fui convidado, depois a pessoa chega para mim, não tem mais jeito, lotou, não tem mais jeito. Agora, irmãos, olha só o ocorrido alguns dias atrás. As pessoas estavam no aeroporto, aguardando o embarque. As pessoas estavam ali ansiosas para fazer a viagem. As pessoas estavam ali felizes porque ia fazer uma viagem. Todo mundo gosta de viajar, né? Mas teve uma pessoa que recebeu um telefonema. Minha filha, não vá a esta viagem. A passagem estava comprada, estava no aeroporto, estava tudo certinho, e ela recebe o telefonema. Minha filha, não vá a esta viagem. E ela diz assim, fala sério, pai. Qual o pensamento dela? Fazer a viagem. E agora o pai liga e fala para ela, não faça essa viagem. O que aquele pai fez com aquela filha? Poupou-a de ser a de número 63 que morreu na queda do avião. 62 pessoas morreram naquela queda. Ela deveria ser a 63. E o pai poupou-a. Aí eu pergunto, cá, quantas vezes recebemos convites e algumas vezes somos desconvidados? Quantas vezes recebemos convites ou deixamos de receber o convite e ficamos chateados? Agora a palavra de Deus diz que vai chegar um dia muito interessante, que Jesus vai olhar para os que ele convidou e dizer assim, vinde bendito de meu Pai. Infelizmente, vai olhar para outros e dizer o quê? Apartai-vos. Aí eu pergunto para vocês, esses também não foram convidados? E por que falar apartai-vos de mim? Eles olharam para Jesus e começaram a falar, mas Senhor, fizemos isto em teu nome, fizemos aquilo em teu nome. Mas eles vão falar tanta coisa que fez em nome de Cristo. Mas Jesus olha bem para eles e diz assim, não vos... Puxa vida, mas eles receberam convite. Irmãos, todas as pessoas que recebem convite estão convidadas. Todas as pessoas que recebem convite estão agora sendo preparadas para aquele evento. Mas estas pessoas, elas não se prepararam. E eu fico assim preocupado, porque, olha só o que diz aqui. Nem todos que... Mateus capítulo 7, versos 21 a 23. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Jesus olha para ele, olha para estes e diz claramente, verso 23, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O que fez ter esse desconhecimento, irmãos? O que fez ter esse desconhecimento? Jesus, quando estava orando por mim, vocês sabiam que Jesus citou meu nome na oração dele?
Sim, mas não foi apenas o meu. Citou o nome de cada um de vocês que aqui está. Citou o nome de cada um de nossos irmãos que está assistindo também. Citou o nome de todos nós em sua oração. Ele disse assim: Pai, eu não estou orando apenas por estes que estão aqui, mas também por aqueles que hão de crer em mim. Então ele citou o meu nome, ele citou o seu nome, ele citou o nosso nome em sua oração. Agora tem um problema. Nós não estamos correspondendo, infelizmente tem aqueles que não correspondem a esta oração. E aqui diz que essas pessoas, elas querem ter o nome de Cristo, mas não querem obedecer a Cristo. Infelizmente, o que está acontecendo? Essas pessoas, infelizmente, estão na igreja, mas não corresponde àquilo que é pregado, àquilo que é falado. Infelizmente, essas pessoas estão na igreja, mas não vivem a doutrina da igreja. Infelizmente, essas pessoas estão na igreja, mas não se deixam ser transformadas pela palavra de Deus. E Jesus agora, olhando para a igreja, olhando para essas pessoas, como ele disse lá em Jerusalém, chorou por Jerusalém. Oh, quantas vezes quis eu ajuntar vocês como a galinha junta seus pintinhos. Irmãos, nós estamos vivendo num tempo muito perigoso. Nós estamos vivendo num tempo muito complicado. Que as pessoas não levam a sério a palavra de Deus. E fica perguntando, vez ou outra, é sério isto? Estás a falar a sério? Mas não é porque ela quer saber da verdade, mas é porque está debochando da verdade. Muitas vezes o pregador está falando a palavra de Deus, está falando a verdade, está mostrando o caminho, mas a pessoa fica de que maneira? É sério isto? É com deboche, irmãos. É com deboche. Por quê? Porque tem muitas coisas que ele não concorda, porque a sua vida não é conforme aquilo que está sendo falado. É por isso que Jesus vai olhar para essas pessoas e fala assim, olha, apartai-vos de mim. Não vos conheço. E ele identifica essas pessoas. Vós que praticais a iniquidade. Vocês que estão transgredindo a lei de Deus. Iniquidade quer dizer pecado. Pecado quer dizer transgressão da lei de Deus. E a palavra de Deus diz que não são pessoas ímpias aí, não. Aqui são pessoas que estão fazendo milagres. São pessoas que estão operando. São pessoas que estão enganando e deixando ser enganadas. E olha só que interessante, irmãos. Portanto, pelos seus frutos o conhecereis. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras, Mateus 7, versos 20 e 24. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem que edificou a casa sobre a rocha. Sabe o que me deixa indignado, irmãos? O que é mais fácil, construir uma casa sobre a rocha ou construir a casa sobre a areia? O que os irmãos acham? É muito mais fácil construir a casa sobre areia. Macio, gostoso, rapidinho. Levanta, né? Rapidinho, é fácil. Mas quando fala de construir sobre a rocha, o que é necessário? Irmãos, eu morei numa casa construída sobre a rocha. Eu fui pastor de uma igreja que foi construída sobre a rocha. E os irmãos falam que deu muito trabalho. A igreja de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Morei 4 anos ali. É uma rocha enorme.
É uma rocha enorme. Quem conhece lá do Caxias? Conhece a igreja do Caxias? Já foi lá? Viu lá a base da igreja? É uma rocha inteirinha, enorme. Do lado do shopping, ali a gente vê a rocha mais nítida, né? Porque do lado da igreja já está a construção em cima. Mas do lado do shopping, você vê a rocha. Eles preservaram a rocha lá, eles não quebraram a rocha. Algumas das bases do shopping está em cima da rocha, literalmente. Ali a gente vê a rocha e a base em cima. Os irmãos me disseram que foi um trabalho horrível. Deu muito trabalho. Mas conseguiram construir sobre a rocha. Irmãos, não tem um trinco na igreja. Está lá. A casa não tem um trincado. Está lá, inteirinha. Por quê? Foi construída sobre a rocha. Mas quando nós falamos sobre construir o nosso caráter sobre a rocha, alguém fala assim, estás a falar a sério? Está falando sério? Infelizmente, irmãos, isso é por deboche. Quando alguém fala assim, irmão, olha, isso aqui seria bom se nós conseguíssemos vencer esse pecado aqui, esse mal aqui. Essa dificuldade aqui, vamos vencer isso aqui, vamos. Não, isso aí é muito difícil. Vamos fazer o seguinte, vamos construir na areia, que é muito mais rápido e fácil. Só que tem um problema. Aqui diz que aquele que construiu na areia, o que aconteceu com ele? Quando veio a prova? Perdeu rapidinho a casa dele. Irmãos, eu não sei qual é a sua prova. Eu sei qual é a minha. Todos nós somos provados. Todos nós passamos por alguns chacoalhões, né? Todos nós passamos por agruras, passamos por dificuldades, por problemas. Isto está fazendo com que construamos e firmamos sobre a rocha, ou está trincando a nossa fé? Está rachando a nossa fé? O que os irmãos acham? Por favor, respondam por si. Mas olha o que diz a palavra de Deus. Pelo que despojando-vos de toda sorte de imundícia e todo vestígio do mal, recebei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Tiago, capítulo 1, versos 21 a 24. E sede cumpridores da palavra de Deus, não somente ouvintes. Irmãos, eu fui pregar numa igreja, fui convidado a pregar numa igreja, e o pastor falou assim para mim, olha, não pregue doutrina. Falei, e agora? Não pregue doutrina. Pregue só sobre o amor. Ufa, que bom. Irmãos, quando ele falou assim, ó, pregue só sobre o amor, eu falei, nossa, que bênção. Vou pregar sobre o amor. O amor de Deus nos constrange. Constrange a quê? A amar. O amor de Deus nos constrange a amar. E o que é amor? É sentimento? Não, amor é princípio. O que o amor faz? Irmãos, pelo que despojando-vos de toda sorte de imundícia e de todo vestígio do mal, recebei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmo. Toda pessoa que é bom ouvinte, mas não é cumpridor da palavra, está se enganando. E pior, engana e deixa ser enganado. Então ele não apenas se engana, ele também engana outros. E olha mais o que diz aqui. Pois se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante a um homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Tempos atrás, eu estava viajando, né? Estava eu e minhas irmãs viajando, estávamos no carro e estávamos numa estrada de chão.
E olha, estrada de chão com poeira, aquela coisa toda, é terrível, né? Eu olhava para minhas irmãs e começava a rir, porque elas estavam com o rosto cheio de pó. O que os irmãos acham? Que elas olhavam para mim? Mas eu estava me vendo? Quando eu olhei no espelho, irmão, eu estava com o rosto cheio de pó. Aí eu falei, puxa vida, né? Agora resolve eu ficar olhando no espelho com o rosto cheio de pó? Resolve ou não? Não resolve. O que mais eu tenho que fazer? Eu tive que me limpar. Irmãos, quantas pessoas gostam de vir à igreja, gostam de estar aqui ouvindo a palavra, mas quando fala assim, olha, preciso corrigir isto, o que acontece com a pessoa? Está falando sério? Está falando sério? Irmãos, a pessoa gosta de ouvir um sermão. Muitas vezes chega ali na porta e a pessoa fala, olha, muito obrigado. O sermão foi bonito. Mas e depois? Irmãos, nós temos um problema sério. Nós gostamos de falar bastante. Nós gostamos de ouvir bastante. Mas não gostamos de cumprir o bastante. E aqui vem falando. Pois se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante a um homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e vai-se. E logo esquece de como era. Viu o erro, viu o mal, viu que estava feio, viu que estava sujo e não se corrige. Daqui a pouco acontece o quê? Aqui diz que ele esquece. Enquanto não olhar no espelho novamente, tem pessoas que só é crente no sábado. Só dá glórias a Deus no sábado. Só fala de arrependimento no sábado. Só fala de conversão no sábado. E durante a semana o que acontece? Esquece. Aí quando é no sábado, é verdade, olha, eu tenho que... Aí sai da igreja, o que acontece? Irmãos, nós devemos tomar muito cuidado. Precisamos tomar muito cuidado. Se nós, em vez de passar a semana deixando de olhar no espelho, se nós olhássemos em todo momento, o que iria acontecer? Eu vou ter que me corrigir. Opa, lembrei que o rosto está sujo. Passar algum creme, passar alguma coisa, vou limpar isso aqui, tirar essa mancha, né? Mas não, irmãos. Infelizmente, nós estamos acostumando somente ouvir a mensagem no sábado, somente ouvir as verdades, achar interessante, muitas vezes é tocado, muitas vezes até fala que vai se arrepender, vai se entregar, mas depois esquece. Aqui fala que ele esquece e passa. Agora eu pergunto para os irmãos, como corrigir isto? Aí alguém pode falar assim, estás a falar a sério? Isso é muito sério, irmãos. E olha só, Hebreus capítulo 12, versos 1 e 2. Perdão, Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós não podemos ficar somente ouvindo. Infelizmente, aquele homem, ele sabia o que ele deveria usar para ir para aquela festa. Ele sabia exatamente qual era o traje que ele usaria para aquela festa. E quando foi perguntado a ele, o que estás fazendo aqui? Só que a pergunta não foi só isto. O que estás fazendo aqui sem o traje, sem as vestes? E ele ficou mudo. Ficou mudo. Ele não tinha o que falar. Aqui diz, agora Hebreus capítulo 12, versos 1 e 2. Portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço
e o pecado que tão de perto nos rodeia. E corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e está sentado à direita do trono de Deus. Irmãos, nós todos somos convidados para as festas. Os irmãos sabem que festa é esta? Para qual festa nós somos convidados? Todos nós somos convidados para a festa. Qual festa, irmãos? Que bodas? Para bodas do Cordeiro. E quando vai ser essa festa? Quando vai ser essa festa, irmãos? Não entendi? Na vinda de Cristo? Quando vai ser essa festa? Irmãos, o que mais devemos almejar é a vinda do Cordeiro. A Bíblia diz que nós devemos amar a sua vinda. Nós devemos sonhar com a sua vinda. A Bíblia diz que nós devemos nos consagrar para esse dia. A Bíblia diz que nós devemos prepararmos para esse dia. E sabe de uma coisa, irmãos? Nós precisamos urgentemente nos entregarmos a Deus para este dia. Por quê? Porque neste dia, quando Jesus voltar, Ele vai olhar para cada um de nós, que assim seja, e vai falar assim: vinde, benditos de meu Pai. E a Bíblia diz que o povo de Deus, nos últimos dias, ele tem uma característica muito interessante. Apocalipse capítulo 14, verso 12, diz assim: aqui está a perseverança dos santos. Noutra versão diz a paciência dos santos, daqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Irmãos, para estes, Jesus vai olhar com todo prazer e lembrar da oração que ele fez lá no Getsêmani. E vai olhar para cada um, vai olhar para mim, para vocês, nossos ouvintes que estamos assistindo, nossos internautas, né? Não é só ouvintes, não, estão assistindo lá, ao vivo e a cores. Vai olhar para cada um de vocês, vai olhar para mim. Espero que para os meus filhos, para minha esposa, para os meus pais, para minha família. Cada um de nós devemos interceder pelas nossas famílias. Cada um de nós deve interceder pelos seus filhos, pelos seus pais, pelas mães, pela família. Para que quando chegar este dia, Jesus vai olhar e falar assim: vinde, benditos de meu Pai. Aí você não vai caçoar mais. Aí você não vai brincar mais. Você não vai olhar para Jesus e falar assim: está falando sério, Senhor? Não. Não vai ter isso. Porque infelizmente hoje, quando nós somos repreendidos por certas coisas, nós temos essa tendência. Está falando sério? Nós temos essa tendência. Irmãos, quando Jesus voltar vai ser muito sério mesmo. E ninguém vai chegar para ele e falar assim: Senhor, é sério isso? Não fale isso não. Por quê? Porque ele vai olhar para nós e falar assim: vinde, benditos de meu Pai. Nós precisamos nos prepararmos para isto. E a característica do povo de Deus para esses dias é ser perseverante, é ser paciente, obedecer a sua palavra e ter Jesus no coração. Pode ficar tranquilo que o resto acontece. E a palavra é bem clara. Busque primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. É por isso que nós devemos hoje nos apegarmos a Cristo. Pedir para Ele: Senhor, seja o Senhor da minha vida. Seja aquele que faz, que opera, tanto querer como efetuar segundo a sua vontade. E que aquilo que Ele começou em nós, que é a boa obra, que Ele possa concluir. Que Deus abençoe a igreja, que Deus abençoe nossos irmãos que estão nos assistindo,
que possamos, naquele dia, não brincarmos e sermos sérios. Aí sim, estás a falar a sério. Que Deus nos abençoe e nos ajude para isto. Amém.